Fala pessoal, dessa vez, Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, outro mineiro, no caso específico, mineiro de Itabira do Mato Dentro. Claro Enigma, obra monumental do Drummond, confesso ser um dos livros mais herméticos, mais fechados desse escritor. Show de bola, Landinho! Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho, algumas informações aqui bem pontuais e objetivas, depois a gente parte para algumas questões mais interpretativas que dão um pouco mais de trabalho a você e para mim, beleza? Beleza. Claro Enigma é um livro da terceira fase do Drummond. Fique tranquilo, fique em paz, está tudo organizadinho, as fases dele aqui para você ver, tudo organizado, primeira, segunda, terceira fase. Tem gente que fala que são 4, eu vou falar que são 3. Então, são questões mais de ordem, de nomenclatura mesmo, são questões questões conceituais. A gente tem que sofrer com isso não, tá? Pouco provável que o seu processo seletivo exija se o poema é primeira, se o poema é segunda, se o poema é terceira fase do Drummond. O seu processo seletivo vai exigir muito mais de você do que isso, porque senão a prova fica muito fácil para você, tá bom? Então vamos nessa, então. Livro de 1951. Esse livro ele é uma produção do gênero lírico, como eu falo aqui para você, já volto nesse slide. São 42 poemas, todos organizadinhos para você. Volta no slide aqui. Então, se são 42 poemas, logo nós estamos diante de uma produção do gênero, vou destacar para você, lírico. O gênero lírico é simplesmente o gênero da poesia. Acompanhou? Acompanhou. Então, gênero da poesia é o gênero lírico. Bom, na orelha do livro, e tá aqui comigo agora nesse exato momento, 2 mineiros, um mineiro, outro mineiro. O meu livro, Claro Enigma, se você pegar algumas páginas dele aqui, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você vai conseguir ver isso aí. Mas tem muita informação de análise nos poemas, eu quero ver se eu consigo pegar isso, escanear e colocar no site para você. Inclusive os slides dos livros já estão sendo todos disponibilizados para você no site. Então, gênero lírico é o gênero da poesia. Você estudou que são 4 gêneros: lírico, épico, dramático, narrativo. Especificamente falando, o lírico é poesia. Na orelha do livro tem a seguinte informação, como eu digo para vocês aqui, ó. Claro Enigma apresenta um momento muito especial na longa carreira de Carlos Drummond de Andrade, valendo-se de uma dicção mais clássica, dicção voz. Às vezes eu vou dar aula cedo e a dicção não tá tão boa. A voz, ela precisa de dar uma aquecida. Por isso que, normalmente, no início de aula, a gente faz uma revisãozinha contigo também, para você aquecer, para o professor aquecer e a dicção aquecer. Então, a dicção clássica. Quando a gente diz dicção clássica, por exemplo, caiu na sua prova um texto chamado Oficina Irritada. É um texto assim, ó, 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. É o soneto. Isso é dicção clássica. Isso é uma voz clássica. Acompanhou? Beleza. Então, a dicção clássica, o poeta revisita formas que haviam sido abandonadas pelo modernismo. Qual? Soneto, empoeirada e passadista. Afirma seu amor por obras de titãs como Dante Alighieri e Luís Vaz de Camões. Então, essa dicção clássica do Drummond, automaticamente, a gente já consegue ver esse ponto de contato com esses monstros aí, que esses gigantes da literatura mundial. É interessante que os sonetos do Camões, ele vai usar sonetos tanto petrarquianos, de Petrarca, e sonetos shakespearianos, de William Shakespeare, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Então, tá com o pé no mundo clássico. Se você pegar o pós-fácil do livro, tem uma informação que eu gosto muito. É a primeira informação que está aí para você, uma informação do Samuel Titan Júnior. É um pós-fácil. Na minha edição aqui, eu não sei qual edição que você está usando, eu estou usando a edição de 2012, tá? Está na página 113. O estudioso vai dizer, nós temos aqui um Drummond maduro, clássico e filosófico. Falo disso depois. Então, gênero lírico, nós temos 42 poemas aí, né? Diferente do poema do livro do Gregório de Matos Guerra, que são mais de 200 poemas, né? São 274 poemas.
São muitos poemas, aqui são 42, graças a Deus. Dá pra gente transitar neles ali com uma certa facilidade maior, diferente do livro do senhor Gregório de Matos Guerra. Professor, mas para que você está falando disso? Moçada, eu estou falando de Gregório de Matos Guerra porque ambos, Gregório de Matos e Drummond, são autores do gênero lírico, autores que fazem poesia. Não falei período literário, não, é isso aí. Olha lá, jamais, mas sem jamais abandonar o lirismo e agudeza de sua melhor poesia. Lirismo, força emotiva, agudeza de sua melhor poesia, ele hora ou outra ele vai dar uma cutucada na sociedade. Embora nós temos um epígrafe no livro que vai dizer os acontecimentos me entediam, que sugere para nós que nós teremos um Drummond de braços cruzados. E quando eu digo braços cruzados, eu tenho que fazer alusão, é claro, ao poema Dissolução, primeiro poema do livro Claro Enigma. Mas bora cá para a gente concluir essa introdução, partezinha mais teórica, uma introdução ao livro, tá? Na sequência eu já parto para a leitura e interpretação do texto, tá bom? Tá bom. Bom, então aqui ele fala assim, ó. Nananã, da sua melhor poesia representada com intensidade e engenho. Quando fala intensidade, ainda tem uma carga emotiva, e quando fala engenho, está falando de uma capacidade de escrever que até então nós não conseguimos ver no Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Confesso para você que um livro da fase anterior dele, que é o Rosa do Povo, eu li neste ano esse livro com muita frequência, tá? Então, é um livro que eu domino bem, Rosa do Povo. O Sentimento do Mundo também é um livro que eu domino bem, e o Claro Enigma é um livro que eu consigo transitar muito bem. São livros, a obra do Drummond, a obra do Guimarães Rosa é uma produção que eu particularmente gosto muito, porque exige muito da gente, tá bom? Então, por isso eu vou te ajudar bem. Vamos lá então, professor. Qual que é o movimento literário? Aqui dá pano pra manga, não anota nada não. Pera aí, guarda a caneta. Guarda a caneta. O escritor, ele é tradicionalmente inserido no segundo tempo modernista, que começa em 1930 e vai até 1945. O escritor Carlos Drummond de Andrade, mineiro, nascido em 1902, né? Ele é comumente inserido no segundo tempo modernista, movimento literário este, caracterizado sobretudo pela crítica social. O livro Angústia, por exemplo, está no segundo tempo modernista. Acompanhou? Porém, o livro Claro Enigma é uma obra de 1951. Você já vai anotar. Já vai anotar, espera aí. É uma obra de 1951, o que insere o livro, cuidado com as informações que eu estou te falando, insere, observa o slide, no terceiro tempo modernista. Repito, o livro é de 1951, como eu disse para você aqui. Tá? Então, o que nos permite dizer que o livro é inserido no terceiro tempo, mas o escritor do segundo, mas que confusão, professor? Confusão. Fazer o quê, né, gente? O Drummond publica produções, inclusive, póstumamente. Aí. Ele não, né? Óbvio, né? Então, movimento literário. O livro Claro Enigma é uma produção do terceiro tempo modernista, caracterizado por quê, professor? Coloca aqui, ó. Nós temos, ao mesmo tempo, arte experimental. Eu coloco aqui para você como exemplo. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, concretismo. São produções do terceiro tempo modernista. Acompanhou? Guimarães é comigo mesmo. Já vai anotando então aí. Bom, então ele diz assim, ó. Aí eu digo aqui para você. Os slides são seus, fica surtado não. E ao mesmo tempo, no terceiro tempo modernista, a gente vê também uma tendência conservadora. Por causa da geração de 45, eu estou falando de João Cabral de Melo Neto. O Drummond, ele vai, nesse livro, Claro Enigma, ao mesmo tempo apresentar uma tendência conservadora, certo? Só que, quando eu digo arte experimental, até que você não vai ver isso nele, tá? Mas você vai ver um processo de muita depuração estética no texto. O que faz a gente pensar, principalmente aqui na geração de 45, que é a galera chamada de neoparnasiana. Acompanhou? Acompanhei. Tranquilo? Tranquilo. Então, livro, concluindo, livro terceiro tempo modernista. Escritor, segundo tempo modernista. Mas pode? Pode, moçada. Pode. Se você pegar os grandes autores da humanidade, é difícil, inclusive, inseri-los em cronologia. Tá?
Então você pega o Drummond, por exemplo, é difícil inseri-lo em cronologia. Você pega Franz Kafka, é difícil inseri-lo em alguma cronologia literária. Então isso aqui é uma tentativa de organizar o livro para você. Só que isso aqui também às vezes pode se tornar uma grande armadilha para quem quer prestar um vestibular de alta performance. Vamos ao título do livro, Claro Enigma. Bom, e aí eu vou ter que contar algumas histórias da minha vida aí, você me desculpa, mas isso vai te ajudar a entender o título do livro. E eu vou te apresentar, olha que curioso, não vai dar para você enxergar daí bonitinho não, professor, mas vai. Tá aqui, ó, leitura de número 1, leitura de número 2. Parto para a leitura 1. Preste atenção no que eu vou te dizer e eu vou simplificar isso aqui para você. Você vai guardar a caneta de novo, guarda ela aí, moca na bolsinha aí. Você vai anotar o que eu vou dizer daqui a pouco que facilita a sua vida. Professor, um facilitador para você. Acompanhou? Beleza? Beleza. Leitura de número 1. E aí eu vou ter que falar um pouco da minha vida para você entender essa leitura de número 1 sobre o título do livro. Professor, mas pode? Moçada, espere a prova aparecer com as alternativas, com as questões, para a gente ver qual dessas duas propostas de leitura a gente lança lá. Então, quem ganha é você. Você está tendo um universo maior de possibilidades de compreensão do texto. Isso é bom para você. Leitura de número 1. Vou ler o slide e te explico aqui bonitinho. Não anota nada que está no slide vai para você. Não fica surtado, não. Bom, eu pego uma estudiosa aqui, né? A Maria Márcia Matos Pinto. Ela vai dizer o seguinte: não é exagero considerar as 6 partes do livro Claro Enigma uma espécie de via crucis que atravessa diversos planos da existência humana. O amor, a memória, o tempo, o mundo do sonho, o cotidiano, para chegar à resposta de um enigma. Será que a gente vai conseguir chegar à resposta de um enigma? Vocês estão conseguindo ver lá? Amor, memória, tempo, o mundo do sonho, o cotidiano. Isso é uma espécie de travessia. Então, a própria construção estrutural do livro, e eu estou falando dos capítulos do livro que envolve isso aqui. Isso. Certo? A própria construção do livro, presta atenção nisso, ela sugere para nós uma espécie de travessia existencial. Então, Claro Enigma tem a ver com travessia, tem a ver com a vida. Quem adora usar a expressão travessia é o senhor mineiro de Cordisburgo, chamado João Guimarães Rosa. Amo de paixão. Então é o seguinte, inclusive eu questiono aqui para você. Cabe uma pergunta, será que a gente vai conseguir decifrar o enigma expresso pelo título do texto? A estudiosa trata de nos responder sem muito entender. A própria existência humana, o valor do ser no mundo. Então ela está dizendo para você que esse claro enigma é a própria existência humana. Esse estar no mundo, a própria vivência humana. Agora vem o Landim para te explicar. Deixa comigo. Bom, a gente está aqui de boa, estudando, você aí, eu de cá, eu sozinho, você também, todo mundo só. A princípio, na minha casa, quando estou em minha casa, eu penso o seguinte: eu sou o senhor do destino da minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Então há uma espécie de soberba. Isso é uma soberba, velho. Eu acho que eu tenho a capacidade de controlar a minha vida e controlar a vida do outro. Pois é. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz segue a noite escura. Em contínuas tristezas morre a formosura. Isso é Gregório de Matos Guerra. Ele vai falar que a única certeza que a gente tem na vida é que a vida é completamente instável. Então eu estou dizendo aqui para você que estou tranquilo, estudando muito, não é? Fazendo atividade físicazinha dali. Hoje eu corri 10 quilômetros dali, tudo bonitinho, marcando, né, no meu aplicativo da Nike, Nike Running, né? Tudo certo. Sai daqui, né, dou uma corridinha, daqui a pouco estou aqui. Então eu acho que eu tenho pleno controle da minha vida. Aí de repente eu vou e torço o pé na rua. Estou correndo na rua, não tem academia, não tem essas coisas, torço o pé na rua, caio no chão, vem um carro e passa em cima das minhas pernas. Eu que era senhor do meu destino,
Eu que tinha plena convicção do que é a minha vida, do que é minha existência, eu sou atropelado. Vou ser mandado para um pronto-socorro e vou ficar internado durante 3 meses. Nesse exato momento, a vida me apresentou um enigma que eu vou ter que decifrar. Eu vou ter que aprender agora a lidar com uma certa limitação motora. Talvez eu nem volte a andar mais. A vida jogou na minha cara ali um enigma. Eu vou ter que decifrá-lo. Falando de enigma é isso, né, moçada? Decifra-me ou engulo-te. Quem fala isso? A esfinge lá do livro Édipo Rei. Se você me decifra, eu, esfinge, morro. Se você não me decifra, você morre. Então, quando eu digo para você que a vida, o tempo todo, ela vai lançar enigmas, enigmas são mistérios que exigem uma espécie de decifração por nossa parte. A vida, ela, alguns momentos, parece que a gente tem plena convicção, a gente tem pleno controle sobre ela, mas de repente ela vai deslocar você da sua zona de conforto, apresentando a você um enigma. Eu conheço um sujeito que ele estava andando de bis 125. Ele estava andando a 15 km por hora. Ele desequilibrou e caiu e mandou a cabeça no meio-fio. Hoje, esse indivíduo, ele vive na cadeira de roda. Ele que era plenamente senhor da sua vida, do seu destino, agora a existência mostrou para ele um enigma. Cabe a ele conseguir decifrá-lo. Bom, nós estamos em nossas casas, suponhamos, estamos em nossas casas, aí de repente você olha o seu celular e você vai ver que você tem... Aliás, eu te dou um outro exemplo. Eu dou aula em alguns cursinhos em Goiânia e um belo dia eu cheguei em sala de aula, cheguei na sala dos professores, eu tive uma terrível informação que uma aluna minha, de 17 anos, ela tinha morrido. Nas vésperas de um vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que seria no sábado e no domingo, essa menina, que estava muito ansiosa, ela deve ter tido uma crise de ansiedade na casa dela à noite, ela deve ter bebido alguns remédios para tentar acalmar o corpo, e ela deve ter tomado muita coisa, perdeu o controle de si, e ela faleceu. 17 anos de idade, 2 semanas depois de ter completado 17 anos de idade. Eu dei aula para ela no terceiro colegial. Quando eu chego na sala de aula, no pré-vestibular, no cursinho extensivo, não sei o que lá, que era, na cadeira onde essa aluna estava, onde ela assistiu aula durante 4 meses comigo, tinha um vaso de flor. Naquele momento, a vida, ela me apresentou um enigma. Eu ia ter que aprender a lidar com a ausência dela. Era uma aluna que eu dei aula para ela no terceiro ano, ela foi para o pré-vestibular e eu tinha uma certa convivência com ela. Então, eu tive que aprender a lidar com essa ausência dela. Agora você imagine a família dela. Quando ela faz essa inversão de papéis, porque o certo é seu pai morrer, depois você. Não é você morrer depois o seu pai. Ocorre uma inversão de papéis ali. Então o falecimento dessa menina, que não estava bem emocionalmente, é um enigma para a família dela. Você imagine como a mãe dessa menina ainda deve estar. Então imagine que você está em sala de aula. E você, na hora que termina a aula, você pega o seu celular, aqui tem 70 mensagens da sua mãe e 45 ligações dela. Você liga para ela, ela fala, filha, ou filho, seu pai acabou de morrer. Nesse exato momento, a vida te apresentou um enigma que você tem que decifrar. Professor, mas então o que seria o claro enigma? Eu vou interpretar, moçada, como sendo essa travessia existencial, caracterizada por altos e baixos. Tem momentos em que a vida ela é clara, de fácil compreensão, e tem momentos que ela te apresenta enigmas. Decifra-me ou engulo-te. Repito, então é como se a vida fosse uma espécie de montanha-russa. Tem hora que a vida é clara,
evidente, tem hora que ela é obscura. Sendo assim, nós temos uma espécie de antítese no título do texto. Acompanhou? Então, na leitura de número 1, concluindo para você, o que é o claro enigma? É uma metáfora para referir-se à própria existência humana, caracterizada por momentos de fácil compreensão, de possibilidade plena de controle sobre ela e momentos de obscuridade, momentos enigmáticos em que você terá que compreender, você mesmo terá que conseguir compreender esses enigmas que vão surgir em sua existência, que não serão poucos. O Guimarães Rosa ele fala que viver é para quem tem coragem. A vida tem hora que ela esquenta, tem hora que ela esfria. Olha que bonito, esquenta, esfria. Olha a antítese. Viver é isso, moçada. Viver é estar preparado para lidar com imensos desafios que cotidianamente serão lançados na sua cara e vão pedir para você decifrá-los. Olha que imagem belíssima, gente. Olha o cuidado do senhor Carlos Drummond de Andrade com esse título desse texto. Bom, leitura de número 2. Pessoal, o que você acha que é mais certo? Moçada, vamos esperar a prova vir para você ver o que você usa. Eu estou ampliando as suas possibilidades de compreensão do texto. E aí você, com a sua canetinha top de linha, o que você faz? Marca aquilo que você acha que é coerente com isso que a gente está estudando. A gente está treinando antes para chegar lá. E a aula, nossa aula, ela tem um tripé. Ela só vai dar certo, muito certo, se você ler o livro, se você ter aula, se você ler o material de análise, que está top de linha. Quem fez essa análise é a Patrícia Rezende, doutora em literatura portuguesa, ela inclusive fez o pós-doutorado em Coimbra, tá? Só gente foda que está escrevendo material para nós. Lê o livro, assiste a aula, lê o material de análise, faz exercício. Cabecinha tá bem, você vai arrebentar, bicho. Leitura de número 2. Essa é mais fácil. É mais fácil, porém os poemas são mais difíceis, né, professor? Eu vou citar aqui para você um poema que eu acabei citando já hoje no início da aula, Oficina Irritada. A ideia de oficina é como se fosse o escritório irritado. O escritório do Drummond está irritado. Irritado com o quê? Ele está infeliz com a construção dos poemas que ele está confeccionando. Mas deixa eu te mostrar aqui um detalhe, bora lá. Bom, o poema Oficina Irritada, ele diz assim, a última parte dele diz assim, ó, ninguém o lembrará, um tiro no muro, um cão mijando no caos, enquanto Arcturo, claro enigma, a primeira vez do livro que aparece a expressão claro enigma é nesse poema Oficina Irritada. O poema Oficina Irritada, que já veio na prova, ele é uma reflexão metapoética. Eu faço um poema para pensar a própria estrutura do poema. Então, um poema que pensa a estrutura do poema. Um poema refletindo a estrutura do poema. Né? O poema discutindo o poema. Não? Então, é metalinguagem, metapoesia. Quando eu digo aqui o claro enigma se deixa surpreender, o que seria esse claro enigma? Gente, o poema é metapoético. Se o poema ele é metapoético, moçada, o que acontece? É importante você entender que esse poema, na condição de metapoético, é porque ele vai pensar o poema ali dentro. Então, o que seria esse claro enigma que se deixa surpreender? A própria poesia. Então, na leitura de número 2, preste atenção no pulo do gato, mano. Fácil, deixa eu facilitar sua vida daí. Eu digo aqui, pelo título do livro, relaciona-se a uma poesia evidentemente enigmática, uma poesia evidentemente difícil. Então, é como se nós tivéssemos 42 enigmas, ou seja, não são 42 poemas, então nós teremos 42 enigmas a serem decifrados por nós, leitores. Eu me enquadro aí também. Acompanhou? Finalizando aqui esse bloco de aula, porque eu quero começar o outro bloco de aula sapecando, eu quero falar disso aqui ainda, da organização do livro, mas eu quero começar o outro bloco de aula sapecando aquilo que está aqui no meu livro e no seu também tem que estar, que é uma epígrafe. É um epígrafe do francês Paul Valéry, a carinha dele já está aqui, inclusive, tá bom? Tá bom, mas primeiro, bora cá. Concluindo, então, a interpretação do título do livro, eu fechei esse bloco de aula, professor. Seguinte, na interpretação de número 1, o que é o claro enigma? A própria existência, caracterizada por altos e baixos. Momentos de fácil compreensão, momentos de difícil compreensão. Acompanhou?
Certo? Leitura de número 2. O que é o Claro Enigma? Os próprios poemas caracterizados por uma linguagem muito difícil, que beira a ideia do enigma já expresso pelo próprio título. Se você acha que o livro, que os poemas não são difíceis, meu querido e minha querida, lê aqui então, ué. Escurece e não me seduz, tatear se quer uma lâmpada. Ó, eu vou corrigir ali, tá? Fica tranquilo. Pois que a prova é o dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma outra ordem de seres, coisas não figuradas, braços cruzados. Eu explico o poema depois. Poema dificílimo, enigmático. Em vez de dificílimo, vamos dizer que é enigmático. Finalizando, o livro então tem essas 6 partes, Entre o Lobo e o Cão, Notícias Amorosas, Os Meninos e os Homens, Selo de Minas, Os Lábios Cerrados e Máquina do Mundo. Sempre que eu for mudando de parte, eu vou avisando para você também, então fica tranquilo. Tá bem organizadinho, tá, gente? Isso aqui é uma parte mais estrutural, tá? Eu acredito que pouco provável que FUVEST possa cobrar algo de você relacionado a isso que a gente está vendo aqui. Eu coloco porque acho que você que é muito organizado, você gosta de ver a coisa bacana ali, né? Bem sustentada, fundamentada. Eu também gosto. Então a aula tem que ser bem fundamentada para te ajudar da melhor maneira possível. Certo? Certo, Landinho. Então é isso. No próximo bloco, a gente continua falando de Claro Enigma. Eu já parto para a epígrafe do livro. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.